Marcos capítulo 8. Livro de Marcos, capítulo 8. Evangelho do nosso Senhor Jesus, que ele escreveu, São Marcos. Eu tenho ainda o costume de, quando vou estudar a palavra do Senhor, oro, busco orientação, e algumas vezes o Senhor nos dá o privilégio, de prepararmos o famoso sermão, mas há uma vantagem, e tenho descoberto isso já há algum tempo, convivendo com o homem, de que quando o povo escolhe o texto, você pode ministrar a palavra de consciência tranquila, qualquer coisa depois você fala, foi o povo que escolheu o texto, Então não pode reclamar da palavra, vai ser ministrado de acordo com o que foi aberto, E aí, pregou isso porque é pregador de prosperidade, é pregador de vitória, é pregador de maldição, é pregador disso, pregador daquilo. Não, abriu o texto, pregou, e o que importa é isso aí, amém? A palavra do Senhor Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim: naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou: tenho compaixão dessa multidão, já se passaram 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde nesse lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou Jesus: quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão, e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os, os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem à multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Nós vamos observar nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João também, que Cristo manifestou o seu poder de várias formas. Muitas dessas vezes, e uma em especial gosto muito, é que Cristo Jesus, quando estava a ministrar a palavra, desceu um homem do telhado e estava ali pregando, desceu um homem, um coxo, uma cama. E o texto ainda diz: Jesus, vendo a fé deles, não disse a fé do homem, mas a fé deles, seus amigos que ali estavam, talvez do homem também, e Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E as pessoas que estavam observando todo aquele acontecimento questionaram: quem é este homem? Quem ele acha que é para perdoar pecados? Quem ele pensa que ele é?
porque arrazoavam em seus corações. E Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor, lhe era revelado o que estavam pensando. Ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, digo a este homem: levanta, toma a tua cama. E aquele homem levantou, tomou a sua cama. E todos ficaram perplexos, abismados com aquela situação. Porque era fácil, é fácil abrir a boca e falar uma palavra. Agora, fazer como Jesus falou, poxa, levanta, toma a tua cama. Zoem. Toma a tua cama. Ele fazia para manifestar o seu poder. E hoje nós temos uma certa limitação. Nós que estamos aqui servindo ao Senhor, alguns com certeza já tiveram suas experiências. Nós temos o breve costume de achar que Deus faz, porque Deus é Deus, né? Não pode duvidar de Deus. Mas temos o costume de dizer: será que Deus vai fazer na minha vida? Temos a sensação, porque nós gostamos de limitar o poder de Deus, de dizer que Ele não pode agir assim. Deus não pode fazer dessa maneira. Não, Deus usar fulano, não pode. Mas por que não pode? Se Ele é Deus, se Ele é soberano, se Ele detém todo o poder, Ele mata e faz viver, Ele é Deus. O poder está nas suas mãos, nós somos os seus servos. Ele levanta, Ele abate, Ele humilha, Ele exalta, Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele apraz. Mas nós gostamos de dar limitações ao nosso Deus, dizendo: Deus, por quê? E aqui no texto nós vamos ver que Jesus teve compaixão da multidão. A multidão seguia, maioria por curiosidade, né? Esperando, ansioso que Ele fizesse algo sobrenatural, algo maravilhoso. E Jesus diz: eu tenho compaixão dessa multidão, versículo 12. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E Jesus ainda explica, dizendo: tenho compaixão dessa multidão que estão me acompanhando, não tem o que comer, e eu não posso enviá-los de volta, porque eles vão desfalecer pelo caminho. Aí os discípulos agora vão apresentar a Jesus os empecilhos. E como nós gostamos de apresentar a Deus as nossas dificuldades, dizendo: Senhor, é porque para o Senhor fazer isso, tem a outra lá, então tem que tirá-la do caminho. Deus me livre dela ficar grávida do meu marido, porque senão vai ser mais um empecilho. Senhor, está demorando o tempo, é mais um empecilho. Senhor, porque eu estou longe, tem que arrumar um jeito de ficar mais perto. Eu tenho que estar conversando com ele para ver se eu sondo alguma coisa. No início, eu confesso para vocês, eu ficava meio assim, né? Quando eu vim para cá, ficava assim: pastor, eu já sabia que ele era doido, né? Aí eu ficava observando assim. A gente está só observando. Não, quer ficar sabendo notícia, quer ficar de conversinha, quer ficar de amizade. Aí você fala assim: cara, doido. Mas eu não entendia. E eu sei que muitos que estão aqui até hoje fazem, mas não entendem, porque acham que vai fazer só as suas mãos. Tem que dar um jeitinho. E tem gente que disfarça ainda, tem a cara de pau
Porque nós somos seres humanos, né? Vamos ser sinceros, nós somos assim. Não, pastor, eu fiz assim, tentando justificar. Dizendo, não que aconteceu isso, por isso que aconteceu isso, pá. O Espírito Santo de Deus sonda os nossos corações. E sabe que estava tentando dar um jeitinho. Tentando, não sei, arrumar uma forma, uma maneira. Porque há empecilhos, há dificuldades, há barreiras. E a gente quer facilitar o caminho de Deus, mostrando Deus age assim, age dessa forma, age dessa maneira. E os discípulos no versículo 4 dizem para Jesus, onde nesse lugar desabitado? Se já é um lugar desabitado, a gente já sabe, não tem nada, né? Onde nesse lugar desabitado seria possível alguém conseguir o suficiente para alimentar a todos? E aí nós gostamos de querer facilitar o caminho de Deus. Puxar assim um feedback. Dizendo, Senhor, sabe, tu tem que fazer assim, porque tem esse impedimento, tem essa maneira de agir, tem assim, tem assado, e não sei o que, papapá. A gente quer dizer, Senhor, a gente quer dar uma rota, né, para Deus agir uma forma assim, mais rápida, de Deus chegar na minha resposta, no meu objetivo. No melhor dizendo, no meu desejo, né? Só que uma coisa eu tenho aprendido nessa vida, isso a duras penas. Como disse, Deus escolhe quem Ele quer, faz do jeito que Ele quer. A gente não gosta muito do jeito que Deus faz. Por que a gente não gosta? Porque o jeito que Deus faz, Ele já vai fazendo, resolvendo, executando em nós várias transformações no processo. Quando você menos percebe, quando você abre os seus olhos, você já não é mais o mesmo. Porque Ele já veio te transformando no processo. Aí você vem pensando assim, puxa vida, eu não sou mais o mesmo de um ano, 2 anos atrás. Muita coisa mudou. Mas tem uma dessas coisas mudariam em você, em mim, em nós, se a gente não tivesse tomado uns tapas da vida. Jamais. Porque ainda assim nós queremos dizer a Deus como fazer, como agir. Eu particularmente, quando cheguei aqui, cheguei de frangalho. Deus sabe como estava meu coração. E minha esposa tinha uma noção. Estava apanhando igual tamborim. Brigando, feio, com os pastores, meu pai, tomando tapa rodo. Sabe por quê? Porque eu olhava para mim e via uma coisa, e os homens estavam fazendo outra. Eu falei que eu devo ter desviado, não é possível. E aí, tomando tapa, tem encardir. Mas por quê? Falava, olha, chegava fulano, você quer ser recebido como presbítero, e a liderança quer receber como presbítero, todo mundo quer receber como presbítero. Eu falei, não pode, porque ele não se enquadra no que está escrito aqui. Para ser presbítero, tem que ser marido de uma só mulher. E aí uma vez me colocaram na sinuca de bico, né? Pressionando para que eu cedesse. Não somente isso, já há muitos anos, né? No ministério. Não aqui, graças ao bom Deus, mas antes. Os homens estão tão preocupados com o politicamente correto, em transformar a igreja em um clube social para atrair as pessoas, arrancarem seus dízimos, fazerem da igreja um sucesso, porque para eles igreja cheia é sucesso. O marketing do multinível é levantar os discípulos sobre discípulos, para traduzir português bem claro, as células.
Vamos levantar um líder aqui para que esse líder aqui consiga mais 12 e o outro mais 12, hoje é 12. São as estratégias. Para mim que estudei um pouquinho de marketing, né? Acho que tem que estudar muito mais. Mas eles vão usando de todo tipo de estratégia para atrair o povo, mas não estão atraindo o povo a Deus, nem a sua palavra. Não, estão atraindo o povo jogando a isca da necessidade. Qual que é a isca da necessidade? Você precisa de cura? Vem aqui. Você precisa de prosperidade? Vem aqui. Você precisa de salvação porque você está meio tristinho? Jesus é o cara. Seu amiguinho de todas as horas. Desconstitui Jesus como Senhor. E aí, quando você vai enfrentando esses obstáculos, começa a crescer dentro do coração, fazendo, gente, eu só posso estar errado. Porque está todo mundo indo na mesma vertente. Mas algo dentro de você está te incomodando, dizendo, olha, tem alguma coisa errada. Como diz o povo mineiro, né? Tem caroço nesse amor aí. Tem alguma coisa errada aí. Te incomodando. E eles vão nos ensinando, não a palavra, né? Os líderes religiosos do nosso tempo vão nos ensinando tanta baboseira, mas tanta baboseira, tanta imundícia, tanta porcaria, que quando você dobra o seu joelho, pelo menos era assim, creio que muitos estão sendo transformados, dobravam o joelho e oravam, Deus, faça! Não, porque o Senhor é Deus, o Senhor tem que fazer. Eu determino, eu tomo posse. E nos ensinando assim. E quando não acontecia, é o que nós estávamos comentando esse dia, o sim, o não e o espera. Espera. Não, vamos pegar na outra campanha mais firme, vamos aumentar, vamos dobrar o voto, vamos ir mais aos cultos, porque você tem que frequentar mais os cultos, participar mais das campanhas, você não deve estar executando direito a vontade do Senhor. Aí eu olho para Jesus. Jesus olha para a multidão, sente compaixão deles, porque o estavam seguindo. Aí os discípulos agora levantam um monte de obstáculos. Que a gente tem que achar um lugar para comprar, que a gente tem que fazer assim, que a gente tem que fazer assado, e papapá, e etc. Aí Jesus pergunta para ele, quantos pães vocês têm? Aí Jesus disse, senta aí o povo. E traz os 7 pães que vocês têm. É só isso que vocês têm? 7 pães? Daí, só isso que eu preciso. Cristo já nos ensina em todos os momentos nos evangelhos. Em todos os momentos. Ele vai contrariando a nossa vertente humana. Não. Aí quando a gente pensa assim, não, que eu estou na busca da vitória, eu estou na busca da resposta de Deus, eu estou na posição, eu estou assim, eu estou assado, eu estou etc. Aí Cristo vai lá nos mostra na palavra que tinha um homem à beira do tanque. Tanto tempo ia na beira do tanque buscar o milagre, esperando que ao mover das águas ele pudesse adentrar e receber o seu milagre. Só que toda vez que ele ia, alguém ia antes dele, porque ele tinha suas limitações. Não foi essa pergunta que Jesus fez para ele. Jesus perguntou para ele, quer esse coração? Jesus vira para o homem e fala, rapaz, pega esse trem, vai para tua casa, pega a tua cama, vai, acabou o teu sofrimento. Aí em outro momento, Jesus já nos mostra outra coisa,
que viu uma mulher que a sua filha estava terrivelmente endemoniada. E Jesus nem dá atenção para ela. Mas peraí, que Jesus é esse? Porque Ele faz do jeito que Ele apraz, do jeito que Ele quer. Mas cabe a nós apenas uma coisa. E qual é a nossa parte em relação a estes pães? Porque a pergunta é: quantos pães temos? O que nos cabe? Qual é a nossa parte? Em diversas vezes a qual Jesus experimentava os seus discípulos, Ele perguntava para os discípulos: ainda não tendes fé? Não tem fé ainda não? Vocês já não viram eu operando? Já não viram eu fazendo? Já não contemplaram os meus milagres? E vocês estão achando que vão morrer agora? Porque está com uma ondinha? A ondinha era braba. Eles sabiam navegar. Pelo menos alguns deles, principalmente Pedro. Pensa agora Pedro, que era mestre, né, era pescador, já acostumado. E, sinceramente, não sei se ia deixar Pedro descer do barco. Porque Mateus era cobrador de impostos. Pensa agora, Pedro, que era o mestre na navegação, né, cuidando de barco, falando que vai descer para ver um que ele acha que é Jesus andando sobre a água. Porque nós gostamos de colocar a Deus uma listinha de impedimentos, uma listinha de dificuldades, uma listinha de como Ele deve agir, de como Ele deve fazer, de qual forma seria melhor, de que maneira seria melhor. Ele fala assim: vou jogar essa lista fora. Não é que Ele não tem compaixão de nós. Nós lemos aqui, Ele teve compaixão da multidão. Não é que Ele não tem compaixão de nós. Ele tem compaixão de nós. Mas a forma que Ele quer agir, que Ele quer operar, não cabe a nós. Nós temos os nossos limitadores. Nós temos, sim, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Mas Ele começa a agir, sabe quando Ele começa a operar em nós? Quando nós entregamos nas mãos dEle aquilo que nós temos. E qual é a única coisa que eu e você temos para oferecer a Deus? Senão a nossa fé. Porque há uma cláusula específica, imutável e inalterável, que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. É inalterável, imutável. Então, Deus quer uma coisa de mim e de você: creia que Ele existe. E depois Ele faz. O resto, Ele faz. Aí agora Jesus é tão maravilhoso na sua palavra, porque agora talvez no momento nos nossos corações nós ficamos indagando a Deus: Deus, está aqui o meu pão, está aqui a minha fé, opera aí Jesus o teu milagre, né? A gente fica tão ansioso para ver os sinais de Deus, para ver a atuação de Deus. Aí nós vamos para o versículo 11. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que lhe apresentasse um sinal miraculoso do céu. Assim também somos nós. Pensa que nós não somos como os fariseus, não, porque nós somos sim. Eu vou tentar mesmo. Vamos ver se esse negócio aí é verdade. Vamos tentar, Deus. Vamos fazer um negocinho aqui, para ver se Deus me mostra um sinal, para ver se Deus me mostra uma resposta, para ver se Deus me dá uma direção. No entanto, Jesus suspirou profundamente. Eu diria que ele fez mais ou menos assim, né? Se fosse eu falar: Deus, dá-me paciência. Por que pede esta geração o sinal dos céus? Com certeza eu vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Jesus lhes deu uma bela resposta. Porque a
como ele age é individual. A forma como ele há de operar em nossas vidas. Uns, como já foi falado, né, vão ficar pouco tempo no deserto. Outros vão ficar mais tempo no deserto. Mas por que isso? Porque cada um é cada um. Cada um tem um pensamento. E principalmente cada um empaca de um jeito que só Jesus para tirar mesmo. Empaca, meu irmão. E toma ali açoite para ver se desempaca. E apanha no lombo e toma no lombo. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, por que eu apanhei tanto tempo antes de chegar até aqui? Antes de encontrar o pastor Henrique? Por que eu tomei tanto na cara? Por que eu sofri tanto? Porque eu não estava pronto. Porque com certeza no dia que eu chegasse, eu ia falar assim, bom, não concordo com isso não. Mas por que eu não concordo com isso? Não concordo não, doido. Ih, ignorante demais. Meu irmão, eu levei muito tempo para ser liberto do politicamente correto. De vez em quando, parece que o politicamente correto surge igual o velho homem. Que a gente quer se enquadrar nos padrões humanos da necessidade alheia. Então a gente fala assim, que tem que agradar, tem que tomar cuidado, é frágil, tem que tomar cuidado com o irmãozinho. Porque senão o irmãozinho vai quebrar. Não, era assim lá. Não pode pregar muito grosso não, se você gritar demais, o pessoal desmaia. Se você falar baixo demais, o pessoal não ouve. Se você não impostar a voz, eles não dão atenção para a sua pregação. Dorme. Né? Dorme. É cheio de paradigmas, cheio de protocolos. Henrique lembra disso aí, né? Cheio de paradigmas, cheio de protocolo. Cheio de... Salve, amados irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui nessa excelentíssima noite para vos ministrar maravilhosa e poderosa palavra de Deus. E blá, blá, blá. Antes eu ainda tinha paciência, né? Eu conseguia ainda assistir alguma pregação. Hoje, na hora que começa a pregar, não aguento. Sabe por que eu não aguento? Porque eles não conseguem nem seguir o que está na palavra. E quando você acha que o cara está indo para uma vertente bíblica, o cara pega aquele trem e distorce de um jeito, de uma maneira que você fala assim, meu Deus, perdi meu tempo vendo isso aqui. Devia ter ido ver um filme na Netflix. Ver um seriado que seria melhor. É sério. É tanta bobagem, é tanta bobeira. É tantos caminhos. Porque quando assim, a gente pensa, né, a gente vai servir a Jesus, sabe que o caminho é estreito, sabe que o caminho é apertado. E aí eu fico imaginando João Batista pregando uma palavra e batizando o povo. Chama raça de víboras, adultos, vinde, arrependei-vos, para que venha tendo refrigério para a vossa alma, pela presença do Senhor. O pessoal vinha passar pelas águas batismais e tapinha nas costas e vai com Deus. Jesus olhou e falou assim, gostei desse negócio, vou confirmar esse trem. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aí agora os homens vêm colocando tantos protocolos, tanto não me toque, tanta coisa que o cara pensa assim, não, para mim batizado vai levar uns 6 meses de curso. Não, porque a gente tem que ver se a pessoa vai ter compromisso, né, com o Senhor, não, né? A gente tem que ver se o canal vai mostrar que está firme ali. É porque senão ele não sabe, né? Ele tem que conhecer a pessoa. Fica aí, filho, nós vamos ver se você vai vir nos cultos todo dia. Não, porque se não for nos cultos todo dia, tu não tem compromisso com Deus não, cara. Estou te avisando, de uma vez. Nós vamos começar uma campanha agora, irmãos. E se o irmão que faltar não vai receber sua bênção no final. E aí vem Jesus. Aí agora vem Jesus. De forma tão tranquila. De forma tão gloriosa. E diz, vocês estão pedindo um sinal? Vocês não vão ter sinal não, tá? Ah, mas estou querendo uma manifestação de Deus, do poder de Deus. Vocês não vão ter não.
Não vão ter. Mas ele acabou de operar um milagre lá. Meu irmão, Jesus é assim: quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Aí teve um momento que Jesus, na empolgação não, né, na ministração da palavra, estava pregando, ansioso, terminou, ninguém entendeu nada. Aí Jesus chama os discípulos: vem cá que eu vou explicar para vocês. Mas para vocês, é multidão. Quem pegou, pegou. Quem entendeu, entendeu. E agora voltando para a palavra do Senhor Jesus. Pensa comigo que nós, se não tomarmos cuidado, nós vamos enveredar pelo mesmo caminho. O caminho que todo mundo fala, chamado religiosidade. Porque a gente começa a acreditar que essa forma existe. E de que a gente tem que se enquadrar nessa forma. Que se a gente não se enquadrar nessa forma, não vamos servir para Deus. Eles começam a pintar um estereotipo cristão. E pergunto: tem base bíblica? Eles falam: é lógico que tem. Então vamos ver então. Aí a primeira base bíblica que eles dão é a que a gente tem no culto segundo. Porque quem foi descendo Deus sabe que é assim. Eu já fui, eu sei o que eu estou falando. Filho de pastor, sei muito bem o que eu estou falando. Um dia, eu perguntei, meu pai foi muito sincero comigo: pai, por que tem culto todo dia? Eu falei: você quer saber a verdade mesmo? Quero. Ele me deu um livro, Administração Eclesiástica. E ainda falou para mim: é porque o povo gosta muito assim, sabe? De movimento. É sério, não, estou falando sério. Tem suas vantagens. E às vezes vantagens de ser filho de pastor. Mas tem suas vantagens. Aí ele falou assim: é porque o povo gosta muito de movimento. Se a gente não tiver culto segundo, o povo fica ocioso em casa. Porque em vez de ensinar os cristãos, eu estou falando, agora eu falando, parênteses para interlocução. Dizendo, em vez de ensinar o povo a servir a Deus, a meditar na palavra de Deus, eles falam: não, eles têm que ver o culto. Porque eles só vão encontrar Deus se eles verem o culto. Se eles não verem o culto, eles não têm comunhão com Deus. Fecha aspas. Fecha o parênteses. Voltando ao que ele estava falando comigo. Tem que ser alimentada a palavra todo dia, como se a pessoa só pudesse ser alimentada a palavra na igreja. Na igreja. Fecha o parênteses. Mais uma parêntese aí. É que o povo fica ocioso. E quando o povo fica ocioso, o povo pensa em mudar de igreja, pensa em não vir mais à igreja, pensa em fazer outras coisas. Mente vazia, oficina do diabo. Então a gente tem que ocupar o povo. Eu falei: beleza, tá bom. Cansa, né? Cansa. E pensa depois de velho, acho que as coisas vão melhorar, as coisas pioram. Porque se o obreiro que trabalha, tem as suas ocupações. Quantas vezes eu e a Cléia fomos apontados na igreja como desviados? Porque a gente tem que trabalhar, tem que sustentar nossa casa. Aí às vezes o patrão falava assim: preciso que vocês fiquem até mais tarde. E não dava para ir. Aí depois, sabe o que o pastor perguntava? Não perguntava: meu filho, aconteceu alguma coisa? Tudo bem contigo? Não falava: meu filho, por que você não veio no culto ontem? Precisando de você aqui. Porque para segurar, fala: preciso de você tocando instrumento, preciso de você pregando, preciso de você para isso, preciso de você para aquilo. Então, uma forma de falar: precisando de você, para aprender você, tá? Vou nem falar onde que eu li não, para não revelar demais. Mas o que acontece é que você ficava com a consciência pesada. É sério, você se sentia triste. Não era porque você não estava aí no culto que você ficava triste. Você ficava triste é porque a acusação e apontamento era tamanha. Você sentia até vergonha de ir para a igreja do dia.
que todo mundo ia te acusar. Não vem no culto ontem? O cara limpa aí hoje. É assim. Uma cara deslavada lá. A gente ralando ali no congresso. Irmão, não é bendito seja não, maldito seja um dia que começaram a inventar esse trem. Falo de quem trabalha igual um burro. Igual um burro. Sabe por quê? Os homens pintaram um circo. E o show tem que continuar. E os palhaços têm que produzir. Perdão na palavra, tá? Porque eu era assim. Porque se o palhaço não tiver no circo para... O circo tem que pegar fogo, o show tem que continuar. Porque isso é a obra de Deus. A gente fazia com amor. Fazia com amor, cansado, moído, detonado, sem tempo para a família, sem tempo para nada. A gente pegava e vamos porque a gente tem que estar lá. Não porque depois vai vir as acusações, depois vai vir as afrontas, depois vai vir isso, depois vai vir aquilo. Não porque eu quero servir o Senhor e eu quero ser reconhecido como servo do Senhor, então eu tenho que mostrar serviço. É a forma que eles montam para nós. Aí quando a gente vai abrir a palavra do Senhor, Jesus vai e fala assim: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Aí você abre a Bíblia, você não vê Jesus fazendo campanha, você não vê Jesus fazendo congresso de jovens, não vê Jesus fazendo congresso disso, congresso daquilo, não vê Jesus separando classe dentro da igreja, lá falando assim: olha multidão, tem 5.000 aqui, vamos separar os homens, tá? Pra gente fazer aqui, ó, a campanha dos homens, o culto dos homens, pregação para os homens. Vamos separar aqui as mulheres, vamos fazer o culto das mulheres. Vamos separar aqui as crianças, vamos fazer os jovens, né? Porque a gente tem que falar com os jovens, porque os jovens chegou a época aí que eles gostam muito de bater umazinha, de ver um filmezinho pornô. Então vamos separar esse grupo aqui pra gente falar para os jovens. Não, Henrique, fala, não tá pra cara não, cara, você já foi jovem. Não vem não. Não vem não se esconda não. Você passou por isso. Não que a gente tem que fazer uma seleção para a gente trazer uma palavra especial para cada um. Eu não vi Jesus fazendo isso hora nenhuma. Vou ser bem sincero. De Gênesis a Apocalipse, eu não vejo Jesus, nem Deus, fazendo isso hora nenhuma. A palavra cortava reto. Quem quer, vem. Quem não quer, aí o apóstolo já fala: não era de nós. Nada com nada, não quer compromisso. Quem quer compromisso com Cristo, aí eu vou usar um português bem claro, popular mesmo, sincero. Não precisa desse negócio de empurrãozinho, não precisa de uma palavrinha, um tapinha nas costas. Quem abre os seus olhos para ver a Cristo Jesus na sua palavra, quem bebe desta fonte que brota água viva. O apóstolo vai dizendo claramente: quem provou do amor de Deus jamais vai se afastar dele. Caso contrário, nunca provou. Porque fora dele não há vida, fora de Cristo não há salvação. Aí eu me lembro de Pedro e me empolgo com Pedro, que Pedro era afoito, Pedro era assim, um cara muito emotivo, e com perdão da palavra, ele foi transformado sim, mas ele continuou emotivo, ele continuou afoito. Tanto que forma que chegou um momento em que as pessoas gostam muito de dizer que Paulo brigava muito com Pedro, que Pedro não queria pregar aos gentios. O primeiro a pregar aos gentios foi Filipe, depois Pedro. Já ia falar que o primeiro foi Pedro, mas não, foi Filipe, pregando para o eunuco. Mas um dos primeiros a pregar ao gentio foi Pedro. Pedro estava em casa lá, preparando comida. E do nada, assim, o pessoal está fazendo comidinha, igual que nós estamos aqui, fazendo comida. De repente ele ficou atônito, atemorizado. E teve uma visão. E descia do céu com uma manta, né? Todos os tipos de animais rastejantes sobre a face da terra. E disse: come. Ele: não, nunca entrou coisa impura na minha boca.
Foi a resposta dele. Porque eu sou judeu desde o nascimento. Porque eu cumpro todos os protocolos. Que eu sou da nata. Linguajar pentecostal, né? Eu sou da nata, da elite. Aí, o que acontece? Novamente, desce o lençol com vários tipos de animais. Come. Não. E terceira vez. Não. Aí vem mais uma vez a palavra do Senhor, dizendo para ele, vai vir um homem. Vai vir uns jovens aí, uns senhores, um soldado aí, vai vir um pessoal aí, a mandado de um homem, segue-os, vai com eles. E por divina revelação, o Senhor já tinha falado, através de um anjo, com Cornélio. Cornélio mandou esses homens ir atrás de Pedro. Pedro chegou, recebeu eles e foi até a casa deles. Quando Pedro estava com eles, falou, o que vocês querem? O que vocês querem comigo? Porque eu só vim aqui. Eu só vim aqui porque Deus falou comigo. Porque caso contrário, não teria vindo. É assim que ele fala. Porque judeu não pode estar, nem imagina ficar conversando com gente que dirá vir na casa de um. Eu só vim aqui porque Deus mandou. O que vocês querem? Fale-me o que Deus quer de nós. E ele começou a pregar. Ele começou a falar. Ele pregou ainda 2 pontos assim. O Evangelho. 2 pontos. Jesus. Começou a falar de Jesus. Da operação de Jesus. E estando ele ainda falando, o Espírito do Senhor, em algumas traduções diz, caiu sobre eles o Espírito de Deus. E Pedro olhou assim, ficou assustado de que o Espírito de Deus também caiu sobre eles. Assim como aconteceu com eles lá no início. E começaram a falar em outras línguas. Aí Pedro ficou admirado de que a forma como Deus age, de como Jesus age, ainda continuava sendo diferente dos padrões humanos. Como eu disse, nós gostamos de dizer, Deus, eu tenho um limite. Nós gostamos de dizer para Jesus, Senhor, eu tenho um limite. Já passou desse limite. Não quero mais. Não vou aturar mais. Eu, pelo menos, a minha esposa, né? A gente tenta falar assim, Jesus, o negócio é o seguinte, as contas estão assim, passado, aqui está o limite. Precisamos da tua atuação. Precisamos da tua resposta. Jesus fala, esse aqui é o limite? É dia tal? Não, a gente vai mais 1, 2 dias. Jesus, mas está no limite. Não. Jesus fez isso com Marta, Maria. Quase morreu, 4 dias, meu irmão. Fedendo. E elas novamente, segundo a perspectiva humana, segundo o padrão humano, segundo o molde humano, vai dizendo assim, Jesus, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. É a nossa forma. É o nosso padrão de ação, de atuação. Isso no português bem claro, no populacho bem claro, para a gente finalizar a mensagem, né? Para o povo não cansar muito. Num português direto. Ele é o nosso sustento. Ele é quem sabe o que a gente precisa e o que a gente não precisa. E ele nem precisa saber da nossa opinião, porque ele tem compaixão de nós. Ele sabe se estamos necessitados ou não. Ele vai agir quando ele quiser. E a gente vai ficar de boca aberta quando ele agir. Porque ele é Deus. Porque ele é soberano. Porque o controle está nas suas mãos. Não está nas nossas mãos. A gente acha que de vez em quando, né? Que a gente consegue ali pegar lá o controle. E aperta a gente, abaixa o volume, aumenta o volume. Troca de canal. A gente acha que está no controle. Aí passa uma nuvem no céu. E cai o sinal. Aí esse dia eu falei com o cara, pra que eu pago Sky? Desgrama. Pra ficar aguardando o sinal. Você tem um controle, meu irmão? Mas passou uma nuvenzinha. Teu controle foi beleléu. Já era. Como diz o Henrique, né? Os 2 Henriques, né?
A gente até que tenta administrar o negócio. Aí junta a loucura de um com a foiteza do outro, a ansiedade de um, a necessidade de um lado, o trem apertando pro outro, e a loucura de um com a doideira de outro. Eu não vou mentir para vocês não. Meu coração está ansioso. Eu não vejo a hora de a gente poder comprar um ônibus, um sítio perto da cidade, papai. Estou orando, estou pedindo, Senhor. Estou esperando, calculando assim, talvez, quem sabe, Senhor, 2021. Não, comprar um ônibus, vamos terminar de pagar, vamos, talvez, depois comprar. E o pastor é terrível. Antes ele tinha mais intimidade comigo, hoje não tem mais não. No português bem claro, tem mais intimidade com minha esposa do que comigo. É? Fico sabendo depois, igual um traído. Sabendo depois. Aí como é que faz isso no meu coração? Como é que fica? Aí a colega fala assim, eu tô sentindo uma dor no peito. O que foi? O pastor comprou ônibus. Aí eu falo assim, ai, minha artéria ó. Ai, meu coração. Aí depois você arrumou um sítio. Aqui eu falei, que bom, Senhor. Quanto custou isso? É porque a gente gosta de colocar um padrão. A gente acha que para Deus agir tem que ser assim, 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 assim. E não é. E não é. Tá certo que a gente faz as nossas doideiras e depois a gente lança na mão dele e fala, resolve aí, Senhor. Né? Ó, você toca violão. Né? Tá prestando atenção mesmo. É porque eu não estou pregando como diz os nobres, excelentíssimos doutores da lei pentecostal. Aí Jesus vem agora no versículo 14 para a gente terminar. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães, e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando, é porque não trouxemos pão? Como disse mais uma vez, queremos enquadrar, até quando Jesus fala, nós queremos enquadrar no nosso modo de pensar, de agir. Eles acharam, será que é porque a gente não trouxe pão? Por isso que Jesus está falando para a gente tomar cuidado com os fariseus. Ao notar a discussão, Jesus questionou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permanecei com o coração petrificado. Tendo olhos, não vedes, e possuindo ouvidos, não escutais. Não vos recordais? Olha o que Jesus fala com os discípulos. Vocês por acaso têm problema de memória? Quando dividiu os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pães que sobraram recolhestes? Eles afirmaram, 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolheste do chão? Responderam eles, 7. Ao que lhe concluiu Jesus, então ainda não compreendes? Ainda não compreendestes? Finalizando, né, em nome de Jesus, Jesus fala com ele, toma cuidado com os fariseus. Porque os fariseus, a ação dos fariseus de querer um milagre, de querer um sinal, vai vos impedir de ver até o milagre que está diante de vós. Eu operei o primeiro milagre. Jesus vai falar, vou ensinar para vocês isso. Vou lembrar vocês disso. Olha, eu multipliquei 5 pães para 5.000. Depois 7 pães para 4.000. Cuidado com os fariseus. Porque agora vocês estão preocupados que só tem um pãozinho. Um pãozinho para 12? Mas é sério, né? Matemática não vai. Era 5 pães para 5.000. E ainda sobrou 12. Eu parti 7 pães para aqueles 4.000. Ainda sobrou 7 cestos de pães. E vocês estão agora preocupados porque só tem um pãozinho? Não é isso não, gente. E agora fala em relação à fé de vocês. Porque a fé
em relação ao que o início do texto como falava, a fé era como pão. Que tens fé? Só que os fariseus vão nos enquadrar na forma deles, dizendo que para Jesus operar tem que cumprir certos requisitos. Aí Jesus nos mostra e nos ensina na sua palavra, nos mostra e nos ensina que quem vai nos fazer duvidar do poder de Deus são essas qualificações, de achar que ele tem que agir dessa forma ou dessa maneira. E ele não está aprisionado se ele agora é poderoso para fazer. Não dê ouvido às pessoas que estão à sua volta dizendo que não vai fazer, porque isso é o fermento dos fariseus. Isso é o fermento dos fariseus dizendo: olha, não vai fazer. Mas eu já não vi ele operando nos 5.000 pães? Perdão, 5 pães para 5.000? Não vimos ele operando 7 pães para 4.000? Por que agora vamos duvidar? Afinalemos a nossa vida, a nossa fé diante do Senhor, para que não venhamos a duvidar do seu poder. Porque o fermento dos fariseus vem para nos consumir dizendo que para Jesus operar tem que ser assim assado. Não tem esse negócio de dizer que é assim assado. Ele faz quando ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quiser. E para recordar isso, eu já não fiz, eu não já operei. Assim estava o meu coração. Falava isso com a Regiane. Cadê a Regiane? Eu estava lá, assim, triste. Meu coração começou a ficar receoso. Senhor, será que tu vais operar milagre? Como ansiosamente espero. Há alguns dias, já venho falando com alguns dias, já há bem tempo, venho falando com a minha esposa, crendo que Deus há de fazer um milagre que há de nos surpreender grandemente. E a gente vai ficar assim, né? E meu coração começou a entristecer. E eu falei: Senhor, eu creio que tu podes, mas não sei. Perdão, me perdoa porque estou esmorecendo. Aí chega aqui de manhã, dou de cara com a Regiane e vira para mim e fala assim: não, você não lembra do sonho que você teve? Você esqueceu? Aí eu: sonho? Não, que Deus vai fazer, que papapá. E eu falei: o que a Cleia andou falando para a Regiane? O que ela andou contando? Foi chegar em casa, não espera chegar em casa, porque o homem sabe por dente. Não faz escândalo, não. Tem DR, não. Tem não. Não. Chega em casa, né, toda a mulher está cuidando disso, cuidando daquilo. Eu falei assim: amor, o que você falou com a Regiane? Que sonho você comeu? Porque tem que sondar, tem que ser sábio. Porque a mulher sempre está com a razão. Então, tem que ser sábio por dentro. Eu falei: amor, o que você falou com ela? Mas por dentro, eu estava que nem Jesus. Amor, aquele sonho que você teve lá atrás, isso aqui. Eu tive sonho não, mas ela está ficando doida. Foi ou não foi? Não, tive sonho não. O que você falou com ela? Aí ela foi contando, eu parei, pensei. O delay, né? Pensei. Vindo, trazendo a memória. Aí eu... não demorou um pouquinho. Primeiro acusei, apontei no meu coração, fiquei assim: vou pegar a mulher, vou apertar o pescocinho dela. Deixei ela pra chegar em casa. Aí eu fui pro banheiro, será que eu fui fazer? Aí eu voltei, lembrei. Aí já sorrindo, não lembrei. Realmente. Aí começou a vir novamente a esperança de que o Senhor vai fazer. De que o Senhor vai operar. Aí agora, para não falar por baixo, né? Que eu chego assim para o pastor não acredita muito no que eu falo, não, porque eu também sou doido. Aí eu cheguei para ele e falei: pastor, Deus operou um negócio aqui. Aí ele olhou para mim assim: operou o quê? Não, olha aqui, pastor, tá aqui um papel. Eu imprimi, depois, né? Falei aos povos, mostrando para cada um. Aí eu imprimi, porque senão depois não acredita. Não é igual mundial não, tá, pastor? Pode achar que eu não vou falar aqui não. Eu imprimi e falei assim: que o negócio estava aqui 11 mil. Agora está R$600. Né? Aí, para provar que ele é Deus, só que assim, eu sou meio medroso, sou covarde. Aí, não, eu sou medroso. Aí, o que acontece? A minha esposa estava afoita, ansiosa para resolver a situação dela. Eu falei: calma, Deus é poderoso para fazer. Só que não adianta a gente falar, porque aí a pessoa viu o milagre uma vez, mas não acredita que Deus faz. Meu poder no meu coração foi: sei que tu vais fazer. Aí ele fez: era 9, agora é 800.
Ele é Deus ou não é Deus? É Deus ou não é Deus? Glória a Deus. Porque Ele faz. Aí nós ficamos achando assim, não que... todo mês é um milagre no ministério. Não sei como é que o pastor vai fazer não, mas é um milagre. Como diz o pessoal por aí, eu acho que o senhor está envolvido aí com lavagem de dinheiro, né? Está vendendo droga, tem um harém. Tem um harém. É? Mas nós não podemos. Isso ofende o nosso Deus. Tanto que ele ficou bravo com os fariseus. Por que ele ficou bravo com os fariseus? Porque pediram a Jesus um sinal. E Jesus, não vou dar sinal nenhum para vocês. Jesus alerta para os discípulos, cuidado, tá? Para vocês não pegar esse fermentozinho aí e cair no coração de vocês. Porque o fermentozinho leveda toda a massa. Uma mosca estraga todo o perfume, estraga todo o unguento. Então cada um de vocês tome cuidado. Por isso que a gente até fala, né? O pastor nas ministrações também fala, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que os outros falam. Porque a gente crê no milagre, a gente crê no poder do Senhor Jesus, mas eles não creem. E por não crerem que Deus faz, por não crerem que Deus opera, eles vão tentando nos infectar. Porque nós cremos. Mas não há poder das trevas contra a luz. Amém. Quem domina ainda é a luz, meu irmão. Ela acendeu, as trevas têm de recuar. A nossa vida está diante do nosso Senhor, nosso Deus.